Olá a todos e bem-vindos à apresentação do artigo Análise Bibliométrica dos Anéis da ENEGEP na área de Educação e Engenharia de Produção. A área do artigo é Educação e Engenharia de Produção e sua sub-área é as práticas pedagógicas e avaliação do processo de ensino-aprendizagem em engenharia de produção. Como autores temos eu, Renali Maria de Moraes Oliveira, a quem ministrará essa apresentação, Jairo Chito da Silva, Maria Joseline da Silva e a nossa orientadora, Mariana Rodrigues de Almeida, da UFRE. Bem, antes de ir para os estados, assim como a metodologia e outros passos, temos que entender um pouco da contextualização do assunto. Então, com o avanço tecnológico, você teve uma revolução em como acessar as informações, tanto acadêmicas quanto não acadêmicas, e assim permitiu que se tivesse uma análise mais ágil e mais detalhada sobre determinados assuntos. E por intermédio disso, veio a bibliometria como uma ferramenta fundamental para identificar tendências e lacunas em áreas específicas. E em paralelo a isso, também temos o ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que é um evento importante para a disseminação de conhecimentos voltado para a engenharia de produção. E como a engenharia de produção é um ramo que só vem crescendo, na última década também, coincidiu em fazer as pesquisas no anais do ENEGEP. Então o objetivo desse artigo é realizar um levantamento sobre as publicações do ENEGEP nos últimos 10 anos, especialmente na área de educação e engenharia de produção. E além de identificar e propor recomendações com base nas lacunas identificadas no mesmo. Mas antes de ir propriamente dito para os resultados, temos que entender que essa área, a área da engenharia de produção, também pode ser conhecida como a área da engenharia de educação, porque ela foca não só na parte teórica, como na prática. E como definida para a BEPRO, ela é definida por 10 sub-áreas. A 10.1, que é estudo de informações de engenharia de produção. A 10.2, que é o estudo de desenvolvimento e aplicação de pesquisas da extensão de engenharia de produção. A 10.3, que é estudos da ética e da prática profissional em engenharia de produção. A 10.4, que são as práticas pedagógicas e avaliação do processo de ensino-aprendizagem em engenharia de produção, que é a qual o artigo se encaixa. E a 10.5, que é a gestão e avaliação do sistema educacional de cursos de engenharia de produção. Essas áreas elas podem parecer diferentes, mas elas se interligam, porque uma foca na criação de currículos, já a outra ela vem para integrar o ensino teórico com a prática, assim como para preparar engenheiros para tomar decisões éticas, além de buscar melhorias no ensino e também melhorar a qualidade dos que já existem, além de gerenciar e avaliar os sistemas que existem e agregar inovações ao mesmo. Assim, os métodos de pesquisa são analisar as publicações do ENEGEP de 2014 a 2023, ou seja, na última década fechada, nas áreas de engenharia, da engenharia, que é a educação, a 10ª área, e considerar a quantidade de artigos publicados ao todo, a sua distribuição por áreas e a presença de DOI ou não, para a gente entender mais ou menos o impacto. E lembrar que esse estudo é de natureza descritiva e exploratória com base em pesquisa bibliográfica e bibliométrica. E se utilizou o Google Sheets para organizar e visualizar os dados com forma de gráficos e tabelas, como está no artigo. Mas como isso é uma coisa resumida nessa apresentação de videoposter, só vão ser mostrados os gráficos. Antes de entrar propriamente dito e explicar, temos que lembrar que os resultados foram divididos em 3 partes. A análise do todo, a análise por sub-áreas da 10ª área de engenharia e a análise por DOI dessa área. Então vamos lá. Resultados e discussões. Análise do todo, Bem, ao analisarmos, encontramos que na última década, ao todo foi publicado 11.145 artigos no ENEGEP. Somente 431 artigos desses artigos são voltados para a 10ª área, da engenharia de produção, que é voltada para a educação, o que representa 3,87 por todo. E quando se for considerado, em termos de publicação, se vê que 2019 é o ano que mais publicou, com 58% do artigo. Mas quando se compara o todo daquele ano e a taxa de publicação, 2020 é o ano que tem maior percentagem de publicação nessa área, com 4,5% de publicação, o que se deve decorrer da pandemia, do Covid-19, o que motivou o meio científico e acadêmico a pesquisar mais essa área da educação, porque precisavam surgir novos meios de educação, principalmente em como dar aula, como tornar a aula interativa e coisas do gênero. Já quando a gente analisa por sub-áreas, a gente percebe que a área 1, que é a área de estudo e formação de engenharia de produção, ela tem quase 50% dos artigos publicados na última década, o que corresponde a 45,94% dos artigos e é a mais explorada. Seguida pela parte de pesquisa e extensão, que é a segunda sub-área, que representou 21,58% e teve um crescimento moderado ao longo do ano. E também a 4ª área, que é a de práticas pedagógicas, que apresentou um crescimento significativo no ano, sendo pela terceira colocação entre elas. Tá? E já na parte da análise, pelo DOI, a gente tem que frisar que o Encontro Nacional de Engenharia de Produção começou a dar DOI para aqueles artigos que forem publicados e apresentados, tanto por apresentação oral ou videoposter, a partir de 2017. Então, na década, a gente começa a avaliar só 2017 a 2023. Como o DOI foi implementado em 2017, a primeira vez, já se percebe que 40% dos artigos nesse primeiro ano já teve DOI, o que ajuda muito no impacto para a adoção futura. Já em 2023, ao decorrer, e no final da década analisada, 55,21% dos artigos já possuíam DOI, representando um crescimento de 15,21% em 6 anos de análise. E com o aumento do uso do DOI, isso também coincidiu com mais citações das bases acadêmicas, ampliação e a disseminação de publicações, que são publicadas no anais para vários outros meios de informações e outras plataformas como base de pesquisa, E essa análise também demonstrou que a adoção de DOIs, ela vem com impacto positivo, tanto para a disseminação, quanto para a fase de identificação, porque se tornou mais fácil identificar os artigos, mais fácil identificar quem são os autores e correlacionar ele com outras pessoas do tema, Então, a partir disso, podemos concluir que a 10ª área de engenharia de produção, que é a educação e engenharia de produção, tem um crescimento contínuo ao longo dos anos, E ela demonstra esse crescimento por meio das publicações do ENEGEP. E que a área de formação e ensino, assim como a de práticas pedagógicas, são áreas que tiveram um aumento exponencial maior do que as outras, mas que também é uma área pouco explorada, principalmente a área que fala sobre ética e práticas profissionais, que é a 10.3. Essa teve pouco exploramento, ela é a área com o menor número de publicações realizadas e representa realmente oportunidades futuras de pesquisa na mesma, Além de que essa pesquisa, ao todo, ela recomenda que haja um aprofundamento sobre temas menos discutidos e também a continuação do uso do DOI para essas publicações. Que as pessoas se inscrevam na ENEGEP, que elas apresentem, que se o artigo for aprovado apresente, que apresente tanto oralmente quanto por videoposter, para que assim tenha um impacto mais significativo no tema abordado e ajude na identificação daquele artigo. Essas são duas referências utilizadas e só tenho a agradecer.